Olá, primeiros anos. Eu vou dar uma explicadinha nesse texto que foi colocado semana passada no ambiente virtual. Vou dar uma explicada e também já vou passar a atividade desse texto para vocês. A atividade tanto vai estar aqui, né? Eu vou falar ela no final, quanto vai estar na guia de formulário. Então, o título do texto é Pensar a relação instrumental com o meio ambiente. Então, isso aqui é um artigo de faculdade, para vocês terem uma ideia sobre o mesmo assunto que nós estamos vendo, natureza e cultura, né? Onde que se pensa a questão do ser humano na natureza. Então, né, começamos aqui com um destaque. Esse trabalho pretende fornecer alguns subsídios teóricos que embasam uma reflexão sobre a relação entre o indivíduo e o meio ambiente. Tá? Quem nós somos? Quem é a pessoa e nós o meio ambiente. Então, esse grupo ali tem o objetivo de realizar uma reflexão crítica sobre a formação do indivíduo na sociedade capitalista atual, com o intuito de compreender a realidade predominante na sociedade, como também em suas contradições. Tá? Nós, seres humanos, vivendo na sociedade, vivendo no meio ambiente, e a nossa relação com a natureza. Tá? Continuando ali, atualmente, muitas questões assolam a sociedade no que diz respeito à destruição da vida e suas diversas expressões. O progresso e a razão iluministas trouxeram uma cultura de emancipação do indivíduo. Então, o texto tem basicamente a ideia de discutir o ser humano perante a natureza, como ele age perante a natureza, como nós nos comportamos perante a natureza. Então, começando aqui, uma frase bem impactante na introdução, o homem é natureza, e mais do que natureza. Tá? E lembrando para vocês que eu já expliquei antes, vou explicar de novo. Nós somos um animal desse planeta. Tá? Um animal racional, mas somos um animal desse planeta. Se você tem uma questão mais religiosa, você é filho de Deus, tá? Imagem e semelhança, tudo bonitinho, mas você pertence ao planeta, você está dentro da natureza, você é parte da natureza. Se, por exemplo, que vai ser o embasamento desse texto todo, se a natureza se acabar, nós nos acabamos junto. Existem outros teóricos que vão defender que o planeta em si, quem vai sofrer somos nós. Nós vamos desaparecer. O planeta vai continuar por milhares e milhões de anos ainda e outra espécie vai vir e dominar esse planeta, como aconteceu com a extinção dos dinossauros e a extinção de outros animais. Então nós já tivemos 4 grandes extinções, ou 5, não me lembro direito, mas já tivemos. E nós teremos a próxima, nesse contexto do que debate-se o texto e o que se debate na mídia, questão de natureza e aquecimento global, essas coisas assim. Então, continuando, o homem possui uma natureza que só se manifesta na história. E a história depende do contexto que o homem está inserido. Então, nós mudamos a natureza e fizemos história. Nós transformamos a natureza, produzimos cultura e automaticamente produzimos história. Nós somos um ser de histórias, né? Diferente dos outros animais, que eles estão no planeta, mas eles não constituem uma mudança drástica para transformar a história. Então eu tenho uma história, né? Eu tenho um passado, eu tenho antepassados, eu tenho uma construção desse planeta de guerras, de domínios, de tecnologias, de ciência, e nós produzimos um mundo totalmente diferente de qualquer outro animal. Tá? Então, para Marx, né, o homem transforma a natureza interna e externa, atua como natureza na medida em que usa os produtos, que são materiais da natureza, para satisfazer as suas necessidades. Então, nós pegamos algo da natureza e moldamos conforme a nossa necessidade. Por exemplo, nós pegamos o petróleo, transformamos ele em espuma e transformamos ele num colchão, né? Para dormirmos de forma mais cômoda, né? Mas eu posso também pegar 2 pedaços de pedra, lascar e produzir uma faca ou produzir um instrumento que acende fogo. Eu posso pegar, processar, desenvolver, coletar, armazenar sementes e produzir uma plantação de milho, por exemplo, para ter mais comida. E armazenar de novo para poder plantar. Eu posso me antecipar. Diferente de qualquer outro animal, eu posso me antecipar para o futuro. Eu posso guardar comida, né? Então eu produzo história conforme a minha necessidade. E eu transformo a natureza conforme a minha necessidade. Mais um pouco aqui abaixo aqui, né? A sociedade capitalista consolida a relação coisificada consigo. Ou seja, no capitalismo eu deixo de ser o instrumento da história para ser uma coisa da história, tá?
no âmbito de produzir capital, de produzir dinheiro, de produzir riqueza, eu trabalhador, você trabalhador, deixa de ser alguém, um produtor de história, para ser uma coisa da história. Nós somos um processo da história que vai acontecendo e nos deixamos de ser, então, esse ser atuante para ser o ser coisa, né? A coisa que está acontecendo junto com qualquer outra coisa, vamos botar dessa forma. Então, esta é uma das discussões que nós vamos encontrar nesse texto. O ser humano que deveria ser o autor da história para ser uma coisa modificada junto com qualquer outra, ou seja, traduzindo para o miúdos, alguém decide o que eu vou ser. Onde que eu vou trabalhar, o quanto que eu vou ganhar. Eu não consigo mais decidir o que eu pretendo ou o que eu serei. Então, significa mais ou menos isso, né? Quando, aqui ó, abaixo um pouco da minha cabecinha aqui ó, quando a natureza é formada pelo homem em um objeto a ser explorado, o homem exerce sobre ela a dominação. Mas enquanto isso, o processo e os descobrimentos científicos ocorrem ferozmente. No afã de descobrir as aventuras científicas, são cada vez mais ousadas, sem serem permeadas pela reflexão. Ou seja, nós queremos transformar e desenvolver o mundo, queremos modificá-lo, mas não questionamos mais como. Tá? Não perguntamos mais se o que fazemos é correto ou não. Nós vamos só modificando. E nesse intuito de querer enriquecer, a gente acaba destruindo. Aí tu vai escutar agora, né, sem muito ler o texto aqui agora, tu vai escutar muitas discussões de pessoas que dizem, mas a natureza está ali, nós precisamos explorar ela porque precisamos da riqueza. Tá, precisamos da riqueza. Mas queremos lembrar que eu e você e o resto da humanidade sem natureza somos pessoas extintas, somos animais extintos desse planeta. Outros animais sofrerão, que nem um abusado aí que apresenta um canal de TV que disse que falta faria os micos-leões dourados, que falta faria os animais da África. Não interessa eu saber que falta eles fariam nesse momento, numa questão moral, mas se eles estão se acabando, eu também posso me acabar. Se eu não consigo me preocupar com outro ser vivo desse planeta, que não é em si um ser humano, mas é um animal, e ele está se acabando, por que eu, outro animal, ser vivo desse planeta, né, não irei me acabar? Não vai vir nenhuma salvação divina de uma hora para outra que salvará, vai dar o reverso no planeta e ele vai se salvar. Não. Né? Até porque nós podemos entrar numa discussão de livre-arbítrio e livres escolhas, e quem está acabando com o planeta somos nós, seres humanos, por uma opção de escolha nossa. Então, mas isso aí é uma discussão para outro momento. Tá? O que nós queremos questionar aqui agora é a nossa relação com o planeta. Aqui, resultado e discussão, que é o final do texto, basicamente. A cultura é subjetividade do indivíduo. Ela não possui em si valores positivos ou negativos. Ou seja, a produção da cultura, ela é nossa. Subjetividade quer dizer aquilo que está dentro da minha cabeça. Aquilo que eu faço, que eu dou sentido. Então, essa caneta aqui, culturalmente, é para escrever. Mas se eu quiser usar ela como brinquedinho, eu posso usar. Quem vai dar sentido para as coisas sou eu. Eu vou dar sentido para o mundo que me rodeia. Então, subjetivo quer dizer aquilo que está internamente ligado a mim. Por exemplo, agora nós temos um animalzinho da natureza me perturbando a paciência, que se chama mosca. Tá? Daqui a pouco ele vai virar um artigo da parede. Isso é cultura. O objeto que eu vou dar, ou o sentido que eu vou dar às coisas. Então é exatamente por isso que temos que questionar o que na nossa cultura perpetua a barbárie. A barbaridade, a barbárie, aquilo que é ruim. O que nós estamos fazendo de errado? O que nós estamos fazendo com o meio ambiente, com aquilo que temos a nosso dispor? Então, é por meio do trabalho que o homem sobrevive, transforma a natureza e é transformado por ela. Mas no momento que eu transformo a natureza, eu também sofro as ações dessa transformação, como, por exemplo, a chuva ácida, que pode acabar com a plantação, ou o próprio efeito do sol que nos queimando por falta da camada de ozônio. Então, são questionamentos que o texto faz no decorrer dele. Então, vamos botar aqui, ó, esse trecho aqui, ó, bem do ladinho aqui, ó. O homem se apropria da razão em seu benefício, mas por outro lado essa razão também pode destruí-lo, tá?
Vou ler outra frase aqui para explicar o resto aqui. O trabalho está associado à dominação, tanto da natureza quanto dos homens, que por sinal também são natureza. Então, resumindo o que eu já estava dizendo desde o início do texto, nós somos a natureza, nós pertencemos à natureza, nós somos parte dela. E no momento que eu a transformo, eu também me transformo, para o bem ou para o mal. Eu posso dar um bom sentido ou um mau sentido para aquilo ali. Então, vamos pegar nossa região aqui de Criciúma. O carvão que impulsionou a eletricidade e muitas outras coisas de usina e mineração, né, usinagem, essas coisas assim, também é em si o fator que pode nos deixar doente, que contamina a água, que pode dar processo de câncer, pode dar um monte de outra coisa. Nesse processo, nesse âmbito de transformar a natureza, a gente acaba esquecendo que nós somos parte dela. Tá? Nós tínhamos um projeto uma vez na escola que se chamava Eu e Meus Vários Ambientes. Eu, nessa sala, nesse pequeno espaço que eu estou no ambiente. Se eu poluo o espaço que eu estou vivendo. Se eu não cuido do meu arredor, eu acabo denegrindo a minha própria pessoa. Porque se eu deixo, por exemplo, ao redor da minha casa um lixo, ou lixo espalhado para todo quanto é lado, daqui a pouco virão ratos, baratas e outros animais que são transmissores de doenças. E automaticamente eu me prejudico. Então, às vezes o trabalho que deveria ajudar a gente, ele prejudica. Ou o trabalho que não tem consciência, né? Se eu não tenho consciência daquilo que eu estou fazendo, que pode ser um processo de destruição da própria natureza que está ao meu redor, então eu acabo sofrendo diretamente isso. Aqui, ó, o trabalho está associado à dominação tanto da natureza quanto dos homens. Eu já li isso, né? Só para exemplificar. Aqui, o trabalho transforma não somente a natureza interna, mas igualmente a natureza externa. O homem transforma a natureza atuando como natureza, em produtos que satisfazem as necessidades do estômago ou da fantasia da vida. Então, a princípio nós trabalhamos para satisfazer nossos estômagos, né? Precisamos comer, precisamos garantir nossa segurança. Mas, por exemplo, a internet é uma fantasia. Uma roupa que eu não necessito para ir trabalhar ou para pelo menos me tapar do frio é uma fantasia. Comer um x-salada é uma fantasia, tá? É uma sobre necessidade. Eu não necessito do x-salada, tá? Então, mas eu tenho uma fantasia de comê-lo. Então, o trabalho serve para essas duas coisas. Uma para nos proteger, garantir a nossa vida, e a outra para realizar nossas fantasias. Viajar é uma fantasia. Quando a gente fala fantasia, não quer dizer que seja algo inalcançável. Quer dizer que é algo que está além daquilo do que é subsistência, aquilo que é necessidade. É algo a mais, né? Ou um motivo pelo qual trabalhamos. Então, aqui nesse trechinho aqui, ó, Marcuse aponta que o próprio Marx revelou preocupação com os efeitos perversos da dominação da natureza pelo trabalho. Marx já era preocupado com a destruição da natureza, tanto ao discutir o caráter nocivo do processo da agricultura capitalista para o trabalhador quanto para o solo. Ou seja, a destruição, tá bom o que falamos até agora, a destruição do meio ambiente. Então é importante resgatar a relação de comunicação e não de dominação entre o homem e a natureza. Temos que entender que somos partes da natureza, que pertencemos a ela e que o que fizermos a ela diretamente está ligado a nós. Tá? Não quer dizer que nós não devemos explorá-la, mas há uma forma consciente de fazer isso, uma forma adequada de se fazer isso. É o que discute o texto. Por fim, as conclusões vão vir ali. Cabe ao modelo educacional, ali no finalzinho, discutir isso com vocês. O que eu estou fazendo com vocês nesse momento é discutir o que será a natureza, o que vai acontecer conosco. Então, fica esse questionamento. Como estamos cuidando da natureza? E quando eu digo da natureza, eu não estou falando da Amazônia, que está sendo destruída, queimada no Mato Grosso, essas coisas assim. Estou falando da natureza assim, ó, como está o quintal da tua casa? Como está a tua rua? Como é que está o teu bairro? Como é que está a tua relação com a natureza? Como você está comendo? Como é que você está se cuidando? Essa questão está intimamente ligada com a natureza, porque nós somos natureza também. Tá bom, gurizada? A atividade vai consistir assim, ó. Se vocês tivessem que explicar esse texto para mim, então você vai escrever, vai fazer um pequeno resumo, vai fazer a anotação, vai fazer apontamento, vai fazer esquema. Como você explicaria esse texto para mim? Como é que palavras você usaria, que trechos você destacaria, né? Lembrando que o texto original não está assim assinalado que nem esse do professor, né? Você vai ter que descobrir, tirar suas partes importantes de lá. Então você pode fazer esse texto em dupla, individual, em dupla ou em trio, tá? Como vocês vão botar ali, querem fazer PowerPoint, querem fazer escrever um texto, querem fazer
por esquema, vai da criatividade de vocês, tá bom? Qualquer coisa, eu vou deixar meu telefone para perguntas. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.